Ao encontro da sombra, o potencial oculto do lado escuro da natureza humana. Organização Connie Zweig e Jeremiah Abrams. Tradução Marley Scoss. Editora Cultrix. Canal Le Conde. O mal do nosso tempo é termos perdido a consciência do mal. Krishnamurti. Algo que ocultávamos nos enfraquecia até percebermos que esse algo éramos nós mesmos. Robert Frost. Ah, se fosse assim tão simples. Se houvesse pessoas más em um lugar, insidiosamente cometendo más ações, e se nos bastasse separá-las do resto de nós e destruí-las. Mas a linha que divide o bem do mal atravessa o coração de todo ser humano. E quem se disporia a destruir uma parte do seu próprio coração? Alexander Solzhenitsyn. Aquilo que não fazemos aflorar a consciência aparece em nossas vidas com destino. Jung. Uma nota sobre a linguagem. Reconhecemos que nosso idioma cria, assim como reflete, atitudes que estão impregnadas na nossa cultura. Por isso, nos desculpamos pelo uso arcaico da palavra homem que, quando lida hoje, pode soar desagradável e antiquada. Nos trechos aqui reproduzidos, homem designa o ser humano em geral, a pessoa hipotética de quem se fala. Ainda não foi encontrada, infelizmente, uma palavra melhor. Esperamos que ela não tarde a surgir. Connie Zweig e Jeremiah Abrams, organizadores. Prólogo. Connie Zweig. Na meia-idade, defrontei-me com meus demônios. Muitas coisas que eu considerava bênçãos tornaram-se maldições. A larga estrada estreitou-se. A luz escureceu. E nas trevas, a santa em mim, tão bem cuidada e tratada, encontrou a pecadora. Meu fascínio pela luz, meu vivo otimismo em relação aos resultados, minha fé implícita em relação aos outros, meu compromisso com a meditação e com um caminho de iluminação, tudo isso deixou de ser uma graça salvadora e tornou-se uma sutil maldição, um estranhado hábito de pensar e sentir que parecia trazer-me face a face com o seu oposto, com o sofrimento de ideais fracassados, com o tormento da minha ingenuidade, com o lado escuro de Deus. Naquela época, tive este sonho com a minha sombra. Estou numa praia com meu namorado de infância. As pessoas estão nadando no mar. Um grande tubarão negro surge. Todos sentem medo. Uma criança desaparece. As pessoas entram em pânico. Meu namorado quer seguir o tubarão, uma criatura mítica. Ele não compreende o perigo humano. De algum modo, faço contato com o tubarão e descubro que é de plástico. Enfio o dedo e juro, ele murcha. Meu namorado se enfurece.
como se eu tivesse matado Deus. Ele dá mais valor ao peixe que à vida humana. Caminhando pela praia, ele me deixa. Vagueio. Entro no bosque, onde um cobertor azul está à espera. Analisando esse sonho, percebi que eu nunca havia levado a sério a sombra. Eu acreditava, com certa arrogância espiritual, que uma vida interior profunda e comprometida me protegeria contra o sofrimento humano, que eu poderia de algum modo esvaziar o poder da sombra com minhas práticas e crenças metafísicas. Eu assumia, na verdade, que podia governar a sombra, assim como governava meus sentimentos ou a minha dieta, através da disciplina do autocontrole. Mas o lado escuro aparece sob muitos disfarces. Meu confronto com ele, na meia-idade, foi chocante e devastador. Uma terrível desilusão. Antigas e íntimas amizades pareciam se debilitar e romper, privadas da vitalidade e da elasticidade. Meus pontos fortes começaram a se fazer sentir como fraquezas, obstruindo o crescimento em vez de promovê-lo. Ao mesmo tempo, insuspeitadas aptidões adormecidas despertaram e vieram à superfície, destruindo a autoimagem com a qual eu havia me acostumado. Meu ânimo vigoroso e meu temperamento equilibrado deram lugar a uma profunda queda no vale do desespero. Aos 40 anos, caí em depressão e vivi naquilo que Hermann Hesse chamou de inferno de lama. E a depressão alternava-se com uma fúria desconhecida que se desencadeava dentro de mim, deixando-me vazia e envergonhada, como se tivesse sido temporariamente possuída por algum arcaico deus da ira. Minha busca por significado, que antes me havia levado a um questionamento intensivo, a psicoterapia e a prática da meditação, ressurgiu mais forte do que nunca. Minha autossuficiência emocional e minha capacidade cuidadosamente cultivada de viver sem depender dos homens deram lugar a uma dolorosa vulnerabilidade. Súbito, eu era uma daquelas mulheres obcecadas com os relacionamentos íntimos. Minha vida parecia destroçada. Tudo aquilo que eu havia conhecido como uma realidade bravia desmanchava-se agora como um tigre de papel ao vento. Eu me sentia como se estivesse me transformando naquilo que eu não era. Tudo o que eu trabalhara para desenvolver e lutara para criar se desfazia. O fio de minha vida era puxado, a história se desenredava. E aqueles que eu desprezara e desdenhara nasciam em mim, com uma outra vida, mas ainda assim a minha vida, a sua imagem no espelho, o seu gêmeo invisível. E então compreendi por que algumas pessoas enlouquecem, por que algumas pessoas vivem tórridos casos amorosos apesar de um forte laço matrimonial, por que algumas pessoas em boa situação financeira começam a roubar ou a entesourar dinheiro ou a esbanjá-lo. E entendi por que Goethe disse que jamais ouvira falar de um crime que ele próprio não fosse capaz de cometer. Eu era capaz de tudo. Lembrei de uma história que lera em algum lugar, na qual um juiz olha dentro dos olhos do assassino e reconhece o impulso homicida na sua própria alma. No instante seguinte, ele volta a si mesmo. Volta a ser um juiz
e condeno o assassino à morte. Meu eu escuro e homicida também tinha se revelado, mesmo que por um breve instante. Mas, em vez de condená-lo à morte, banindo-o novamente aos domínios invisíveis, tentei vagarosamente redirecionar minha jornada para poder enfrentá-lo face a face. Depois de um período de grande desespero, estou começando a perceber um sentido mais abrangente do meu eu, uma expansão da minha natureza e uma conexão mais profunda com a humanidade. Minha mãe comentou, há uns 20 anos, no auge da minha arrogância espiritual, que eu conseguia amar a humanidade, mas não conseguia amar o ser humano enquanto indivíduo. Com a gradual aceitação dos impulsos mais escuros dentro de mim, sinto que uma compaixão mais genuína cresce em minha alma. Ser apenas uma pessoa comum, cheia de anseios e contradições. Isso já foi um anátema para mim. Hoje é uma experiência extraordinária. Busquei uma maneira simbólica de deixar nascer a minha sombra, para que a minha vida exterior não se desfizesse e para que eu não precisasse pôr de lado esse modo de vida criativo que tanto amo. Durante a preparação deste livro, viajei para Bali, onde a batalha entre o bem e o mal é o tema de todos os teatros de lanterna mágica e representações de dança. Existe uma cerimônia de iniciação que o balinês faz aos 17 anos, na qual seus dentes são limados e nivelados para que os demônios da raiva, da inveja, do orgulho e da cobiça sejam exorcizados. Depois dessa cerimônia, o iniciado sente-se purificado, batizado. A nossa cultura não nos oferece essas cerimônias de iniciação. Descobri que, para mim, dar forma a este livro era uma maneira de mapear a descida e levar uma luz às trevas. O ser humano não se torna iluminado ao imaginar figuras de luz, mas ao conscientizar-se da escuridão. Jung. Sentimentos e comportamentos proibidos surgem da parte mais escura e negada de nós mesmos, a nossa sombra pessoal. Todo o mundo tem uma sombra que começa a se desenvolver na infância como resultado de repressão ou negação de sentimentos indesejáveis. Encontramos com a nossa sombra quando sentimos uma inexplicável aversão por alguém, quando descobrimos um traço inaceitável e há muito tempo escondido dentro de nós, ou quando nos sentimos dominados pela raiva, pelo ciúme ou pela vergonha. A sombra, no entanto, não é apenas um problema individual. Grupos e nações têm uma sombra coletiva que pode levar a ações perigosas, como racismo, bodes expiatórios, criação de inimigos e a guerra. Ao Encontro da Sombra é uma coletânea de 65 artigos que oferecem um vasto panorama do lado escuro da natureza humana, tal como este se manifesta no seio da família, nos relacionamentos íntimos, na sexualidade, no trabalho, na espiritualidade, na nova era, na política, na psicoterapia e na criatividade. Este livro também apresenta instrumentos para o desenvolvimento pessoal na forma de exercícios que nos possibilitam
alcançar uma autoaceitação mais autêntica e completa, transformar as emoções negativas que emergem na vida diária, liberar a culpa e a vergonha associadas com a negatividade, reconhecer as projeções que colorem nossas opiniões a respeito dos outros, equilibrar nossos relacionamentos através de uma autenticidade mais profunda e usar a escrita, o desenho e os sonhos para reintegrar as partes fragmentadas de nós mesmos. Embora sejamos levados a pensar que a sombra contém apenas escuridão, conforme afirma Jung, sua essência é puro ouro. Editora Cultrix. Introdução. O lado da sombra na vida cotidiana. Connie Zweig e Jeremiah Abrams. Como pode haver tanto mal no mundo? Conhecendo a humanidade, me admiro é que não haja mais. Woody Allen, Hannah e suas irmãs. Em 1886, mais de uma década antes de Freud sondar as profundezas da escuridão humana, Robert Louis Stevenson teve um sonho altamente revelador. Um homem, perseguido por um crime, engolia um certo pó e passava por uma drástica mudança de caráter, tão drástica que ele se tornava irreconhecível. O amável e laborioso cientista, Dr. Jekyll, transformava-se no violento e implacável Mr. Hyde, cuja maldade ia assumindo proporções cada vez maiores à medida que o sonho se desenrolava. Stevenson desenvolveu o sonho no seu famoso romance The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Seu tema integrou-se de tal modo na cultura popular que pensamos nele quando ouvimos alguém dizer "eu não era eu mesmo", ou "ele parecia possuído por um demônio", ou "ela virou uma megera". Como diz o analista junguiano John Sanford, quando uma história como essa nos toca tão a fundo e nos soa tão verdadeira, é porque ela contém uma qualidade arquetípica. Ela fala a um ponto em nós que é universal. Cada um de nós contém um Dr. Jekyll e um Mr. Hyde, uma persona agradável para o uso cotidiano e um eu oculto e noturno, que permanece amordaçado a maior parte do tempo. Emoções e comportamentos negativos, raiva, inveja, vergonha, falsidade, ressentimento, lascívia, cobiça, tendências suicidas e homicidas, ficam escondidos logo abaixo da superfície, mascarados pelo nosso eu mais apropriado às conveniências. Em seu conjunto, são conhecidos na psicologia como a sombra pessoal, que continua a ser um território indomado e inexplorado para a maioria de nós. A apresentação da sombra. A sombra pessoal desenvolve-se naturalmente em todas as crianças. À medida em que nos identificamos com as características ideais de personalidade, tais como polidez e generosidade, que são encorajadas pelo nosso ambiente, vamos formando aquilo que Brujoy chama o eu das decisões de ano novo. Ao mesmo tempo, vamos enterrando na sombra aquelas qualidades que não são adequadas à nossa autoimagem, como a rudeza e o egoísmo. O ego e a sombra, portanto, desenvolvem-se aos pares, criando-se mutuamente a partir da mesma experiência de vida.
Jung viu em si mesmo a inseparabilidade do ego e da sombra, num sonho que descreve em sua autobiografia Memories, Dreams, Reflections, Memórias, Sonhos, Reflexões. Era noite, em algum lugar desconhecido, e eu avançava com muita dificuldade contra uma forte tempestade. Havia um denso nevoeiro. Eu segurava e protegia com as mãos uma pequena luz que ameaçava extinguir-se a qualquer momento. Eu sentia que precisava mantê-la acesa, pois tudo dependia disso. De súbito, tive a sensação de que estava sendo seguido. Olhei para trás e percebi uma gigantesca forma escura seguindo meus passos. Mas, no mesmo instante, tive consciência, apesar do meu terror, de que eu precisava atravessar a noite e o vento com a minha pequena luz, sem levar em conta perigo algum. Ao acordar, percebi de imediato que havia sonhado com a minha própria sombra, projetada no nevoeiro pela pequena luz que eu carregava. Entendi que essa pequena luz era a minha consciência, a única luz que possuo. Embora infinitamente pequena e frágil, em comparação com os poderes das trevas, ela ainda é uma luz. A minha única luz. Muitas forças estão em jogo na formação da nossa sombra e, em última análise, determinam o que pode e o que não pode ser expresso. Pais, irmãos, professores, clérigos e amigos criam um ambiente complexo no qual aprendemos aquilo que representa comportamento gentil, conveniente e moral, e aquilo que é mesquinho, vergonhoso e pecaminoso. A sombra age como um sistema imunológico psíquico, definindo o que é eu e o que é não eu. Pessoas diferentes, em diferentes famílias e culturas, consideram de modo diversos aquilo que pertence ao ego e aquilo que pertence à sombra. Por exemplo, alguns permitem a expressão da raiva ou da agressividade. A maioria não. Alguns permitem a sexualidade, a vulnerabilidade ou as emoções fortes. Muitos não. Alguns permitem a ambição financeira, a expressão artística ou o desenvolvimento intelectual. Outros não. Todos os sentimentos e capacidades que são rejeitados pelo ego e exilados na sombra contribuem para o poder oculto do lado escuro da natureza humana. No entanto, nem todos eles são aquilo que se considera traços negativos. De acordo com a analista junguiana Liliane Frey Rohn, esse escuro tesouro inclui a nossa porção infantil, nossos apegos emocionais e sintomas neuróticos, bem como nossos talentos e dons não desenvolvidos. A sombra, diz ela, abre aspas, mantém contato com as profundezas perdidas da alma, com a vida e a vitalidade, o superior, o universalmente humano. Sim, mesmo o criativo podem ser percebidos ali. Fecha aspas. A rejeição da sombra. Não podemos olhar diretamente para esse domínio oculto. A sombra é, por natureza, difícil de ser apreendida. Ela é perigosa, desordenada e eternamente oculta, como se a luz da consciência pudesse roubar-lhe a vida. O analista junguiano James Hillman, autor de diversas obras, diz, abre aspas, o inconsciente não pode ser consciente. A lua tem seu lado escuro, o sol se põe e não pode iluminar o mundo todo ao mesmo tempo. E mesmo Deus tem duas mãos,
A atenção e o foco exigem que algumas coisas fiquem fora do campo visual, permaneçam no escuro. Não se pode olhar em duas direções ao mesmo tempo. Fecha aspas. Por essa razão, em geral, vemos a sombra indiretamente nos traços e ações desagradáveis das outras pessoas, lá fora, onde é mais seguro observá-la. Quando reagimos de modo intenso a uma qualidade qualquer, preguiça, estupidez, sensualidade, espiritualidade, etc., de uma pessoa ou grupo, e nos enchemos de grande aversão ou admiração, essa reação talvez seja a nossa sombra se revelando. Nós nos projetamos ao atribuir essa qualidade a outra pessoa, num esforço inconsciente de bani-la de nós mesmos, de evitar vê-la dentro de nós. A analista junguiana Marie-Louise von Franz sugere que essa projeção é como disparar uma flecha mágica. Se o destinatário tem um ponto fraco onde receber a projeção, então ela se mantém. Se projetamos nossa raiva sobre um companheiro insatisfeito, ou nosso poder de sedução sobre um atraente estranho, ou nossos atributos espirituais sobre um guru, então atingimos o alvo e a projeção se mantém. Daí em diante, emissor e receptor estarão unidos numa misteriosa aliança, como apaixonar-se ou encontrar o herói ou vilão perfeito. A sombra pessoal contém, portanto, todos os tipos de potencialidades não desenvolvidas e não expressas. Ela é aquela parte do inconsciente que complementa o ego e representa as características que a personalidade consciente recusa-se a admitir e, portanto, negligencia, esquece e enterra, até redescobri-las em confrontos desagradáveis com os outros. O encontro com a sombra. Embora não possamos fitá-la diretamente, a sombra surge na vida diária. Por exemplo, nós a encontramos em tiradas humorísticas, tais como piadas sujas ou brincadeiras tolas, que expressam nossas emoções ocultas, inferiores ou temidas. Analisando de perto aquilo que achamos engraçado, como alguém escorregando numa casca de banana ou se referindo a uma parte proibida do corpo, descobrimos que nossa sombra está ativa. John Sanford diz que é possível que as pessoas destituídas de senso de humor tenham uma sombra muito reprimida. Em geral, é a sombra que ri das piadas. A psicanalista inglesa Molly Tubby sugere 6 outras maneiras pelas quais, mesmo sem saber, encontramos a nossa sombra no dia a dia. Nos nossos sentimentos exagerados em relação aos outros. Eu simplesmente não acredito que ele tenha feito isso. Não consigo entender como ela é capaz de usar uma roupa dessas. Na opinião negativa que recebemos daqueles que nos servem de espelhos. Já é a 3ª vez que você chega tarde sem me avisar. Nas interações em que continuamente exercemos o mesmo efeito perturbador sobre diversas pessoas diferentes, eu e o Sam achamos que você não está sendo honesto com a gente. Nos nossos atos impulsivos e não intencionais. Poxa, desculpa, eu não quis dizer isso. Nas situações em que somos humilhados. Eu tô tão envergonhada com o jeito que ele me trata.
na nossa raiva exagerada em relação aos erros alheios. Ela simplesmente não consegue fazer seu trabalho em tempo. Cara, ele perdeu totalmente o controle do peso. Em momentos como esses, quando somos dominados por fortes sentimentos de vergonha ou de raiva, ou quando descobrimos que nosso comportamento é inaceitável, é a sombra que está irrompendo de um modo inesperado. E, em geral, ela retrocede com igual velocidade, pois encontrar a sombra pode ser uma experiência assustadora e chocante para a nossa autoimagem. Por essa razão, podemos mudar rapidamente para a negação, deixando de prestar atenção a fantasias homicidas, a pensamentos suicidas ou a embaraçosos sentimentos de raiva que revelariam um pouco da nossa própria escuridão. O falecido psiquiatra R.D. Laing descreve de modo poético o reflexo de negação da nossa mente. Abre aspas. O alcance do que pensamos e fazemos é limitado pelo que deixamos de notar. E por deixarmos de notar que deixamos de notar, pouco podemos fazer para mudar, até que notemos como o deixar de notar forma nossos pensamentos e ações. Fecha aspas. Se a negação permanecer, então, como diz Laing, talvez nem sequer notemos que deixamos de notar. Por exemplo, é comum encontrarmos a sombra na meia-idade, quando nossas mais profundas necessidades e valores tendem a mudar de direção, talvez até fazendo um giro de 180 graus. Isso exige a quebra de velhos hábitos e o cultivo de talentos adormecidos. Se não pararmos para ouvir atentamente o chamado e continuarmos a nos mover na mesma direção anterior, permaneceremos inconscientes daquilo que a meia-idade tem a nos ensinar. A depressão também pode representar uma confrontação paralisante com o lado escuro, um equivalente moderno da noite escura da alma, do místico. Nossa exigência interior para que desçamos ao mundo subterrâneo pode ser suplantada por considerações de ordem externa, como a necessidade de trabalhar por longas horas, pela interferência dos outros ou por drogas antidepressivas que amortecem a nossa sensação de desespero. Nesse caso, deixamos de apreender o propósito de nossa melancolia. Encontrar a sombra pede uma desaceleração do ritmo da vida. Pede que ouçamos as indicações do nosso corpo e nos concedamos tempo para estarmos a sós, a fim de podermos digerir as mensagens misteriosas do mundo oculto. A sombra coletiva. Hoje em dia, defrontamo-nos com o lado escuro da natureza humana toda vez que abrimos um jornal ou ouvimos o noticiário. Os efeitos mais repulsivos da sombra tornam-se visíveis na esmagadora mensagem diária dos meios de comunicação, transmitida em massa para toda a nossa moderna aldeia global eletrônica. O mundo tornou-se um palco para a sombra coletiva. A sombra coletiva, a maldade humana, nos encara de praticamente todas as partes. Ela salta das manchetes dos jornais, vagueia pelas nossas ruas e, sem lar, dorme no vão das portas. Entoca-se nas chamadas sexy shops das nossas cidades. Desvia o dinheiro do sistema de financiamento habitacional, corrompe os políticos famintos de poder e perverte o sistema judiciário, conduz exércitos invasores
através de densas florestas e áridos desertos, vende armamentos a líderes ensandecidos e repassa os lucros a insurgentes reacionários. Por canos ocultos, despeja a poluição em nossos rios e oceanos e, com invisíveis pesticidas, envenena o nosso alimento. Essas observações não constituem algum novo fundamentalismo, a martelar uma versão bíblica da realidade. Nossa época fez de todos nós testemunhas forçadas. O mundo todo observa. Não há como evitar o assustador espectro de sombras satânicas mostrado por políticos coniventes, os colarinhos brancos criminosos e terroristas fanáticos. Nosso anseio interior por integração, agora tornado manifesto na máquina de comunicação global, força-nos a enfrentar a conflitante hipocrisia que hoje está em toda parte. Enquanto a maioria das pessoas e grupos vive o lado socialmente aceitável da vida, outras parecem viver em porções socialmente rejeitadas pela vida. Quando essas últimas tornam-se objeto de projeções grupais negativas, a sombra coletiva toma a forma de racismo, de busca de bode expiatório ou de criação do inimigo. Para os americanos anticomunistas, a URSS era o império do mal. Para os muçulmanos, os Estados Unidos são o grande Satã. Para os nazistas, os judeus são vermes bolcheviques. Para o monge asceta cristão, as bruxas têm parte com o diabo. Para os sul-africanos, defensores do apartheid, e os americanos da Ku Klux Klan, os negros são sub-humanos e não merecem ter os direitos e privilégios dos brancos. O poder hipnótico e a natureza contagiosa dessas fortes emoções ficam evidentes na extensão e universalidade das perseguições raciais, das guerras religiosas e das táticas de buscas de bodes expiatórios. E é assim que seres humanos tentam desumanizar outros, num esforço para assegurar que eles são superiores e que matar o inimigo não significa matar seres humanos iguais a eles. Ao longo da história, a sombra tem surgido, através da imaginação humana, como um monstro, um dragão, um Frankenstein, uma baleia branca, um extraterrestre ou um homem tão vil que não podemos nos espelhar nele. Ele está tão distante de nós quanto uma górgona. Revelar o lado escuro da natureza humana tem sido, então, um dos propósitos básicos da arte e da literatura. Como disse Nietzsche, temos arte para que a realidade não nos mate. Usando as artes e a mídia, aí incluída a propaganda política, para criar imagens tão más ou demoníacas quanto a sombra, tentamos ganhar poder sobre ela, quebrar seu feitiço. Isso pode ajudar a explicar por que ficamos tão excitados com as violentas arengas de arautos da guerra e de fanáticos religiosos. Simultaneamente repelidos e retraídos pela violência e pelo caos do nosso mundo, transformamos na nossa mente esses outros
em receptáculos do mal, em inimigos da civilização. A projeção também pode ajudar a explicar a imensa popularidade dos filmes e romances de terror. Através de uma representação simbólica do lado da sombra, nossos impulsos para o mal podem ser encorajados ou talvez aliviados na segurança do livro ou da tela. As crianças, tipicamente, começam a aprender os assuntos das sombras ao ouvir contos de fada que mostram a guerra entre as forças do bem e do mal, fadas madrinhas e terríveis demônios. As crianças, como os adultos, também sofrem simbolicamente as provações de seus heróis e heroínas, e assim aprendem os padrões universais do destino humano. Na batalha da censura que hoje se desenrola no campo da mídia e da música, aqueles que pretendem estrangular a voz da sombra talvez não compreendam sua urgente necessidade de ser ouvida. Num esforço para proteger os jovens, os censores reescrevem Chapeuzinho Vermelho e fazem com que ela não seja mais devorada pelo lobo. Mas, desse modo, acabam deixando os jovens despreparados para enfrentar o mal com que irão se defrontar. Como a sociedade, cada família também constrói seus próprios tabus, suas áreas proibidas. A sombra familiar contém tudo o que é rejeitado pela percepção consciente de uma família, aqueles sentimentos e ações que são considerados demasiado ameaçadores à sua autoimagem. Numa honrada e conservadora família cristã, a ameaça talvez seja embriagar-se ou desposar alguém de outra religião. Numa família liberal e ateia, talvez seja a opção pelos relacionamentos homossexuais. Na nossa sociedade, espancamento da esposa e abuso dos filhos costumavam ficar ocultos na sombra familiar, mas hoje emergem em proporções epidêmicas à luz do dia. O lado escuro não é nenhuma conquista evolucionária recente, resultado de civilização e educação. Ele tem suas raízes numa sombra biológica que se baseia em nossas próprias células. Nossos ancestrais animalescos, afinal de contas, sobreviveram graças às presas e às garras. A besta em nós está viva, muito viva. Só que a maior parte do tempo encarcerada. Muitos antropólogos e sociobiólogos acreditam que a maldade humana seja resultado do controle da nossa agressividade animal, da nossa opção pela cultura em detrimento da natureza e da perda de contato com a nossa selvageria primitiva. O médico e antropólogo Melvin Konner conta em The Tangled Wing que foi a um zoológico, viu uma placa que dizia "O animal mais perigoso da Terra" e se descobriu olhando para um espelho. Conheça-te a ti mesmo. Em tempos remotos, o ser humano reconhecia as diversas dimensões da sombra, a pessoal, a coletiva, a familiar e a biológica. No dintel do templo de Apolo em Delfos, erigido na encosta do Monte Parnaso pelos gregos do período clássico e hoje destruído, os sacerdotes gravaram na pedra duas famosas inscrições, dois preceitos que ainda guardam imensa significação para nós nos dias de hoje. O primeiro deles, conhece-te a ti mesmo, tem ampla aplicação neste livro.
Conheça tudo sobre você mesmo, aconselhavam os sacerdotes do Deus da Luz. Poderíamos dizer, conheça especialmente o lado escuro de você mesmo. Somos descendentes diretos da mente grega. Nossa sombra continua a ser o grande fardo do autoconhecimento, o elemento destrutivo que não quer ser conhecido. Os gregos entenderam muito bem esse problema e sua religião os compensava pelo lado de baixo da vida. Era na mesma encosta da montanha acima de Delfos que os gregos celebravam, todos os anos, as suas famosas bacanais, as orgias que glorificavam a poderosa e criativa presença do deus da natureza, Dioniso, nos seres humanos. Hoje, Dioniso foi aviltado e apenas subsiste nas nossas imagens de Satã, o diabo de cascos fendidos, personificação do mal. Não mais um Deus a ser reverenciado e digno de receber o nosso tributo, ele foi banido para o mundo dos anjos caídos. Marie-Louise von Franz reconhece a relação entre o diabo e a sombra pessoal quando diz, abre aspas, na verdade, o princípio da individuação está relacionado com o elemento diabólico na medida em que este último representa a separação do divino dentro da totalidade da natureza. Os aspectos diabólicos são os elementos destrutivos, os afetos, o impulso autônomo de poder e coisas semelhantes. Eles rompem a unidade da personalidade. Fecha aspas. Nada em excesso. A outra inscrição em Delfos talvez seja mais representativa da época em que vivemos. Nada em excesso, proclama o deus grego do alto de seu santuário terrestre, hoje desmoronado. E.R. Dodds, estudioso dos clássicos, sugere uma interpretação para essa epígrafe. Só uma pessoa que conhece os excessos, diz ele, poderia viver segundo essa máxima. Só aqueles que conhecem a sua capacidade para a lascívia, a cobiça, a raiva, a glutonaria e todos os excessos, aqueles que compreenderam e aceitaram o seu próprio potencial para extremos inadequados, podem optar por controlar e humanizar suas ações. Vivemos numa época de excessos críticos. Gente demais, crime demais, exploração demais, poluição demais, armas nucleares demais. Esses são excessos que podemos reconhecer e condenar, mesmo que nos sintamos impotentes para fazer algo a respeito. E afinal, existe algo que possamos fazer a respeito? Para algumas pessoas, as qualidades inaceitáveis do excesso vão diretamente para a sombra inconsciente ou se expressam em comportamentos indistintos. Para alguns, esses extremos tomam a forma de sintomas, sentimentos e ações intensamente negativos, sofrimento neurótico, doenças psicossomáticas, depressão e abuso das próprias forças. Os cenários podem parecer-se a estes. Quando sentimos um desejo excessivo, nós o lançamos na sombra e depois o passamos ao ato sem nenhuma preocupação pelos outros.
Quando sentimos fome excessiva, nós a lançamos na sombra e depois nos empanturramos, nos embebedamos e evacuamos, tratando o nosso corpo como lixo. Quando sentimos um anseio excessivo pelo lado mais elevado da vida, nós o lançamos na sombra e depois o buscamos através de gratificações instantâneas ou de atividades hedonísticas, como abuso de drogas ou de álcool. A lista continua. Na nossa sociedade, vemos o crescimento dos excessos da sombra, por todos os lados. Num impulso descontrolado para conhecer e dominar a natureza, que se expressa na imoralidade da ciência e na união desregrada entre os negócios e a tecnologia, numa pretensiosa compulsão de ajudar e curar os outros, que se expressa na distorção e na codependência do papel dos profissionais da área de saúde e na cobiça de médicos e companhias farmacêuticas, no ritmo acelerado e desumanizado do mercado de trabalho, que se expressa na apatia de uma força de trabalho alienada, na obsolência não planejada, causada pela automação e na arrogância do sucesso, na maximização do crescimento e expansão dos negócios, que se expressa nas aquisições fraudulentas de controle acionário, no enriquecimento ilícito, no uso privilegiado de informações confidenciais e no colapso do sistema de financiamento habitacional, num hedonismo materialista, que se expressa no consumo exacerbado, na propaganda enganosa, no desperdício e na poluição devastadora, no desejo de controlar a nossa vida íntima, que é incontrolável por sua própria natureza, que se expressa no narcisismo generalizado, na exploração pessoal, na manipulação dos outros e no abuso de mulheres e crianças, e no nosso incessante medo da morte, que se expressa na obsessão com a saúde e a forma física, dietas, medicamentos e longevidade a qualquer preço. Esses aspectos da sombra atingem toda a nossa sociedade. No entanto, algumas soluções que foram experimentadas para curar o nosso excesso coletivo podem ser ainda mais perigosas que o problema. Basta considerar, por exemplo, o fascismo e o autoritarismo, horrores que surgiram das tentativas reacionárias de deter a desordem social e a decadência e permissividade generalizadas na Europa. Em tempos mais recentes, e como reação a ideias progressistas, o fervor do fundamentalismo religioso e político voltou a despertar nos Estados Unidos e na Europa, encorajando, nas palavras do poeta William B. Yeats, que a anarquia seja lançada sobre o mundo. Jung atenuou a questão ao afirmar que, abre aspas, ingenuamente, esquecemos que por debaixo de nosso mundo racional jaz um outro enterrado. Não sei o que a humanidade ainda terá de sofrer até que ouse reconhecê-lo. Fecha aspas. Se não agora, quando? A história registra, desde tempos imemoriais, os tormentos causados pela maldade humana. Nações inteiras deixaram-se levar a histerias de massa de proporções devastadoras. Hoje, com o término aparente da Guerra Fria, existem algumas esperançosas exceções. Pela primeira vez, nações inteiras pararam para refletir e tentaram a direção oposta.
Consideremos este relato de jornal que fala por si mesmo, conforme citado por Jerome Bernstein em seu livro Power and Politics, O Poder e a Política. Abre aspas. O governo soviético anuncia a suspensão temporária de todas as provas de história no país. Fecha aspas. O jornal Philadelphia Inquirer, de 11 de junho de 1988, informava, abre aspas, a União Soviética, declarando que os manuais de história ensinaram às gerações de crianças soviéticas mentiras que envenenaram suas mentes e almas, anunciou ontem o cancelamento dos exames finais de história para mais de 53 milhões de estudantes. Fecha aspas. Ao anunciar o cancelamento, o jornal oficial Izvestia informou que a extraordinária decisão visava pôr um término à transmissão de mentiras de uma geração para outra. É um processo esse que consolidou o sistema político e econômico stalinista que a atual liderança pretende encerrar. Abre aspas. A culpa daqueles que iludiram uma geração após a outra é imensurável. Fecha aspas. Declara o jornal num comentário de primeira página. Abre aspas. Hoje estamos colhendo os frutos amargos da nossa própria lassidão moral. Estamos pagando por termos sucumbido ao conformismo e, assim, dado nossa aprovação silenciosa a tudo aquilo que hoje nos enche de vergonha e que não sabemos explicar honestamente aos nossos filhos. Fecha aspas. Essa surpreendente confissão de toda uma nação poderia marcar o fim de uma era. De acordo com Sun Kim, autor de Faces of the Enemy, As Faces do Inimigo, abre aspas, as únicas nações a salvo são aquelas que se vacinam sistematicamente através de uma imprensa livre e da voz de uma minoria profética contra a intoxicação de destinos divinos e purificações paranoicas. Fecha aspas. Hoje o mundo move-se em duas direções aparentemente opostas. Alguns fogem dos regimes fanáticos e totalitários. Outros enterram-se neles até o pescoço. Talvez nos sintamos impotentes diante de forças tão poderosas. Ou, se chegamos a pensar no assunto, o que sentimos é certamente a consciência culpada diante da nossa cumplicidade involuntária nas dificuldades coletivas. Esse perturbador estado de coisas foi acuradamente expresso por Jung na metade do século. Abre aspas. A voz interior traz à consciência tudo aquilo de que padece o todo, seja a nação a qual pertencemos ou a humanidade da qual fazemos parte. Mas ela apresenta esse mal em uma forma individual, de modo que, no início, poderíamos supor que todo esse mal é apenas um traço do caráter individual. Fecha aspas. Para proteger-nos da maldade humana que essas forças inconscientes de massa podem representar, dispomos de uma única arma: maior conscientização individual. Se deixamos de aprender, ou se deixamos de agir com base naquilo que aprendemos, com o drama do comportamento humano, perdemos nosso poder, enquanto indivíduos, de alterar a nós mesmos e, assim, salvar o nosso mundo. Sim, o mal sempre estará conosco,
mas as consequências do mal irrefreado não precisam ser toleradas. Abre aspas. Uma grande mudança na nossa atitude psicológica está iminente. O único perigo verdadeiro que existe é o próprio homem. Ele é o grande perigo e estamos, infelizmente, inconscientes dele. Nós somos a origem de todo o mal vindouro. Fecha aspas. Disse Jung em 1959. O personagem Pogo do cartunista Walt Kelly apresentou a questão de maneira bastante simples. Abre aspas. Encontramos o inimigo, e ele somos nós. Fecha aspas. Hoje podemos dar um renovado significado psicológico à ideia de poder individual. Os limites para a ação de confrontar a sombra estão, como sempre estiveram, no indivíduo. A aceitação da sombra. O objetivo de encontrar a sombra é desenvolver um relacionamento progressivo com ela e expandir o nosso senso do eu, alcançando o equilíbrio entre a unilateralidade das nossas atitudes conscientes e as nossas profundezas inconscientes. O romancista Tom Robbins diz, abre aspas, o propósito de encontrar a sombra é estar no lugar certo, da maneira certa. Fecha aspas. Quando mantemos um relacionamento adequado com ele, o inconsciente não é um monstro demoníaco. Diz-nos Jung, abre aspas, ele só se torna perigoso quando a atenção consciente que lhe dedicamos é desesperadoramente errada. Fecha aspas. Um relacionamento correto com a sombra nos oferece um presente valioso. Leva-nos ao reencontro de nossas potencialidades enterradas. Através do trabalho com a sombra, expressão que cunhamos para nos referir ao esforço continuado no sentido de desenvolver um relacionamento criativo com a sombra, podemos chegar a uma autoaceitação mais genuína, baseada num conhecimento mais completo de quem realmente somos, desativar as emoções negativas que irrompem inesperadamente na nossa vida cotidiana, nos sentir mais livres da culpa e da vergonha associadas aos nossos sentimentos e atos negativos, reconhecer as projeções que matizam as opiniões que formamos sobre os outros, curar nossos relacionamentos através de um autoexame mais honesto e de uma comunicação direta, e usar a nossa imaginação criativa através de sonhos, desenhos, escrita e rituais para aceitar o nosso eu reprimido. Talvez também possamos, deste modo, evitar acrescentar nossa sombra pessoal à densidade da sombra coletiva. A analista junguiana e astróloga britânica Liz Greene mostra a natureza paradoxal da sombra enquanto receptáculo de escuridão e facho de luz. Abre aspas. O lado sofredor e aleijado de nossa personalidade é aquela sombra escura e imutável, mas também é o Redentor que poderá transformar nossa vida e alterar nossos valores. O Redentor
tem condições de encontrar o tesouro oculto, conquistar a princesa e derrotar o dragão, pois ele está, de algum modo, marcado. Ele é anormal. A sombra é, ao mesmo tempo, aquela coisa horrível que precisa de redenção e o sofrido Salvador que pode redimi-la. Parte 1. O que é a sombra? Todo homem tem uma sombra, e quanto menos ela se incorporar à sua vida consciente, mais escura e densa ela será. De todo modo, ela forma uma trava inconsciente que frustra nossas melhores intenções. Jung. E aqui existe um mistério, e eu não o compreendo. Sem esse toque de algo alheio e até mesmo selvagem, sem as terríveis energias do lado avesso da saúde, da sanidade e do juízo, nada funciona, nada pode funcionar. Pois afirmo que a bondade, aquilo que nós, em nosso eu diurno e comum, chamamos bondade, o comum, o decente, nada é sem os poderes ocultos que se despejam continuamente do lado da sombra. Doris Lessing. A sombra do homem, penso eu, é a vaidade. Friedrich Nietzsche. Essa sombra, eu a reconheço como coisa minha. William Shakespeare. Introdução. Tudo que tem substância lança uma sombra. O ego está para a sombra, como a luz está para as trevas. Essa é a qualidade que nos torna humanos. Por mais que o queiramos negar, somos imperfeitos. E talvez seja naquilo que não aceitamos em nós mesmos a nossa agressividade e vergonha, a nossa culpa e a nossa dor, que descobrimos a nossa humanidade. A sombra é conhecida por muitos nomes: o eu reprimido, o self inferior, o gêmeo ou irmão escuro das escrituras e mitos, o duplo, o eu rejeitado, o alter ego, o id. Quando nos vemos face a face com o nosso lado mais escuro, usamos metáforas para descrever esse encontro com a sombra. Confronto com os nossos demônios, luta contra o diabo, descida aos infernos, noite escura da alma, crise da meia-idade. Todos nós possuímos uma sombra. Ou é a nossa sombra que nos possui? Jung transformou essa questão em um enigma quando perguntou: como encontras o leão que te devorou? Pois a sombra é, por definição, inconsciente. Nem sempre é possível saber se estamos ou não sob o domínio de alguma porção compulsiva dos conteúdos da nossa sombra. Jung disse que todos nós compreendemos intuitivamente o significado das expressões sombra, personalidade inferior ou alter ego. E se ele acaso esqueceu, brincou Jung, referindo-se ao homem médio,
Sua memória pode ser facilmente refrescada por um sermão de domingo, por sua esposa ou pelo coletor de impostos. Para podermos ser capazes de encontrar a sombra na nossa vida cotidiana, dando-lhe acesso e assim rompendo seu domínio compulsivo sobre nós, precisamos, antes de mais nada, alcançar uma compreensão abrangente do fenômeno. O conceito de sombra deriva das descobertas feitas por Sigmund Freud e Jung. Guardando o devido respeito a seu antigo mestre, Jung reconheceu que o trabalho revolucionário de Freud foi a análise mais detalhada e profunda da cisão que existe entre o lado da luz e o lado da sombra na psique humana. De acordo com Liliane Freiron, antiga aluna e colega de Jung, abre aspas, já em 1912, enquanto ainda sob a influência das teorias de Freud, Jung usava a expressão o lado da sombra na psique humana para caracterizar desejos não reconhecidos e porções reprimidas da personalidade. Fecha aspas. Em 17, em seu ensaio On the Psychology of the Unconscious, sobre a psicologia do inconsciente, Jung fala da sombra pessoal como o outro em nós, a personalidade inconsciente no nosso mesmo sexo, o inferior repreensível, o outro que nos embaraça ou envergonha. Abre aspas. Por sombra, quero dizer o lado negativo da personalidade, a soma de todas aquelas qualidades desagradáveis que preferimos ocultar, junto com as funções insuficientemente desenvolvidas e o conteúdo do inconsciente pessoal. Fecha aspas. A sombra é negativa apenas a partir do ponto de vista da consciência. Ela não é, como insistia Freud, totalmente imoral e incompatível com a nossa personalidade consciente. Pelo contrário, ela contém em potencial valores da mais elevada moralidade. Isso é particularmente verdadeiro, diz Freiron, quando existe um lado oculto na sombra que a sociedade considera como positivo, ainda que a própria pessoa o veja como inferior. A sombra aproxima-se mais daquilo que Freud entendia como o conteúdo reprimido. Mas, em contraste com a visão de Freud, a sombra de Jung é uma personalidade inferior que tem seus próprios conteúdos, tais como pensamentos autônomos, ideias, imagens e julgamentos de valor que são semelhantes aos da personalidade consciente superior. Em 1945, Jung referia-se à sombra como simplesmente aquela coisa que uma pessoa não queria ser. Afirmou ele, abre aspas, uma pessoa não se torna iluminada ao imaginar formas luminosas, mas sim ao tornar consciente a escuridão. Esse último procedimento, no entanto, é desagradável e, portanto, impopular. Fecha aspas. Hoje em dia, entendemos por sombra aquela parte da psique inconsciente que está mais próxima da consciência, mesmo que não seja completamente aceita por ela. Por ser contrária à atitude consciente que escolhemos, não permitimos que a sombra encontre expressão na nossa vida. Assim, ela se organiza em uma personalidade relativamente autônoma no inconsciente, onde fica protegida e oculta. Esse processo compensa a identificação unilateral que fazemos com aquilo que é aceitável à nossa mente consciente.
Para Jung e seus seguidores, a psicoterapia oferece um ritual de renovação pelo qual a personalidade da sombra pode ser percebida e assimilada, reduzindo assim seus potenciais inibidores ou destrutivos e liberando a energia vital positiva que estava aprisionada. Jung continuou a ocupar-se com os problemas correlatos de destrutividade pessoal e mal coletivo durante toda a sua longa e ilustre carreira. Suas investigações mostraram que lidar com a sombra e o mal é, em última análise, um segredo individual, igual àquele de experimentar Deus, e uma experiência tão poderosa que pode transformar a pessoa como um todo. Jung buscava respostas para as inquietantes questões que nos perturbam a todos. Diz o estudioso junguiano Andrew Samuels, e o trabalho de sua vida oferece, abre aspas, uma explicação convincente, não apenas das antipatias pessoais, mas também dos cruéis preconceitos e perseguições dos nossos tempos. Fecha aspas. Jung via o seu próprio destino como o de um explorador, um homem a criar novos caminhos para conceituar antiquíssimos problemas psicológicos, bem como problemas filosóficos, espirituais e religiosos. Ele disse que queria dirigir-se àquelas pessoas que buscam um significado em suas vidas, mas para quem os tradicionais veículos da fé e da religião não funcionam mais. Na publicação de 37, Psychology and Religion, Psicologia e Religião, Jung diz, abre aspas, provavelmente tudo o que nos resta hoje é a abordagem psicológica. É por isso que toma essas formas pensamento que se tornaram historicamente cristalizadas, tento derretê-las e vertê-las dentro dos moldes da experiência imediata. Fecha aspas. Robert A. Johnson, conhecido autor e conferencista cujos escritos incluem-se na terceira geração de ideias junguianas, diz que a contribuição duradoura de Jung foi o desenvolvimento de uma visão magnífica da capacidade humana para a consciência. Abre aspas. Ele postulou um modelo do inconsciente tão monumental que o Ocidente ainda não foi plenamente capaz de apreender todas as suas implicações. Fecha aspas. Talvez a maior realização de Jung tenha sido a de revelar o inconsciente como a fonte criativa de tudo aquilo que finalmente chegamos a ser enquanto indivíduos. Na verdade, nossa mente e personalidade conscientes se desenvolvem e amadurecem a partir da matéria-prima do inconsciente, em interação com as experiências da vida. Juntamente com o self, o eu, o si mesmo, o centro psicológico do ser humano, e a ânima e o ânimos, as imagens ideais internalizadas do sexo oposto, a imagem da alma em cada pessoa, Jung classificou a sombra como um dos principais arquétipos do inconsciente pessoal. Os arquétipos são estruturas inatas e herdadas no inconsciente, impressões digitais psicológicas que contêm características formadas de antemão, qualidades pessoais e traços compartilhados com todos os outros seres humanos. Eles são forças psíquicas vivas dentro da psique humana. De acordo com o Critical Dictionary of Jungian Analysis, em tradução livre minha, o Dicionário Crítico de Análise Junguiana, abre aspas,
Os deuses são metáforas de comportamentos arquetípicos, e os mitos são representações arquetípicas. Fecha aspas. O decurso da análise junguiana envolve uma percepção crescente dessa dimensão arquetípica da vida de uma pessoa. Para apresentar e definir a sombra pessoal na parte 1, escolhemos diversos exemplos admiráveis de escritores junguianos, pois foi nas formulações junguianas que o conceito tornou-se conhecido e útil como uma ferramenta para o crescimento pessoal e a cura terapêutica. Nessa sessão, os escritores apresentam as questões essenciais que nos tornam possível conceber a sombra da vida cotidiana. Nas sessões subsequentes deste livro, através de ensaios escolhidos dentre uma ampla gama de ideias, o conceito de sombra é ampliado de sua manifestação pessoal para suas manifestações coletivas: preconceito, guerra, crueldade. Abrindo esta sessão, o poeta Robert Bly usa um tom muito pessoal para contar a história da sombra, num trecho selecionado de A Little Book on the Human Shadow, um pequeno livro sobre a sombra humana. À medida que vamos crescendo, diz Bly, o eu reprimido transforma-se num saco amortecedor, a comprida sacola que arrastamos atrás de nós, que contém as nossas porções inaceitáveis. Bly também estabelece essa ligação entre a nossa sacola pessoal e outros tipos de sacolas, as sombras coletivas. A seguir, o analista junguiano Edward C. Whitman mostra-nos a visão do terapeuta sobre a sombra conforme ela aparece nos sonhos e experiências de vida do paciente. Esse excerto de The Symbolic Quest, a busca simbólica, dá uma excelente definição do nosso tema. O que a sombra sabe, capítulo 3, é uma entrevista feita em 89 por Patrick Miller com John A. Sanford, analista de San Diego e ministro episcopal, originalmente publicada na revista The Sun. Ao longo de sua carreira, Sanford ocupou-se com as difíceis questões do mal humano. Sua análise psicológica da famosa história de Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, aparece no capítulo 5 desta sessão. A sombra na história e na literatura é um excerto de Archetypes, A Natural History of the Self, Os Arquétipos, uma história natural do self, do psicólogo britânico Anthony Stevens. Inserido entre as duas colaborações de Sanford, esse artigo descreve a sombra conforme ela aparece nas obras da imaginação. O capítulo 6, A Percepção da Sombra nos Sonhos, é um ensaio da famosa psicanalista e estudiosa dos sonhos Marie-Louise von Franz, uma das mais próximas colaboradoras de Jung. Foi extraído de Man and His Symbols, O Homem e Seus Símbolos, um livro popular que a doutora von Franz ajudou a escrever e editar junto com Jung e outros 3 discípulos fiéis no começo da década de 60. Esse livro de referência foi a última obra de Jung, uma compilação de ideias e imagens endereçada ao leigo em geral. Encerramos essa sessão com as construtivas observações do texto do terapeuta William A. Miller, O Encontro da Sombra na Vida Cotidiana, extraído do seu livro Your Golden Shadow, A Sua Sombra Dourada. Miller leva-nos ao fenômeno da sombra através do exame das nossas projeções, lapsos verbais e tiradas humorísticas.
e mostra-nos como descobrir a sombra nos acontecimentos comuns da vida. Certa vez, exasperado com alguns discípulos que faziam citações literais de seus conceitos fora do contexto, Jung disse: a sombra é simplesmente todo o inconsciente. Embora não falasse a sério, sua observação só seria verdadeira se uma pessoa não tivesse a mínima percepção do inconsciente na vida cotidiana. Pois, tão logo começamos a desenvolver a percepção de porções da personalidade inconsciente, a sombra assume uma forma pessoal identificável, e isso inicia o processo de trabalho com a sombra. Esse procedimento acabará por levar-nos a uma profunda percepção de quem realmente somos. De acordo com o analista Eric Neumann, abre aspas, o self fica escondido na sombra. Ela é a guardiã dos portais, a guardiã da entrada. O caminho para o self é através dela. Por trás do aspecto escuro que ela representa está o aspecto da totalidade. E é só fazendo amizade com a sombra que ganhamos a amizade do self.